Meus amados irmãos, todos os quartos domingos nós temos um momento do nosso culto em que nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, inclusive a oferta missionária. Nós reservamos o quarto domingo para fazer o levantamento das nossas ofertas missionárias e lembrarmos dos nossos missionários. Mas também, no mês de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil separa este mês para comemorar o mês das missões, onde, inclusive, a grande maioria das igrejas fazem programações missionárias, trazendo missionários na igreja para falar sobre o trabalho missionário. Na nossa igreja nós temos uma atividade que chama Festa das Nações. Nós tivemos no penúltimo sábado a Festa das Nações, onde nós pudemos ouvir o testemunho dos missionários que a igreja tem contribuído, do reverendo Egimar, do missionário Danilo, do reverendo Marco e também do reverendo Gessé. E como têm sido as lutas, como têm sido os desafios deles lá no campo missionário. Diante disso, hoje é o último domingo do mês de agosto. Nós falaremos um pouco sobre essa questão do evangelismo, do papel da igreja, do seu papel, do porquê da evangelização. Para tanto, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, no versículo 78 e 79 do Evangelho de Lucas, no capítulo 1 deste evangelista, onde nestes últimos versículos desse capítulo fala sobre o cântico do sacerdote Zacarias. Diz assim, Lucas 1, 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua igreja aqui reunida. Nós queremos te louvar e bendizer pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, nesse instante agradecer por Jesus Cristo em nosso coração, concedendo-nos a salvação e também pela oportunidade da tua igreja se reunir neste momento. Mas clamamos que o teu Santo Espírito abra mentes e corações para a compreensão da tua palavra, não só aqui neste local, mas diante de todos aqueles que também nos assistem, ouvem esta mensagem, ó Pai, onde estiverem, que de fato ela chegue ao coração de cada um destes, havendo assim, ó Pai, edificação na vida dos seus, havendo, ó Pai, restauração na vida daqueles que estão distantes, havendo, ó Pai, transformação na vida daqueles que vivem nas trevas. E em nome de Jesus é que nós oramos nesse instante. Amém. Um dos grandes erros que a igreja pode cometer quando ela se coloca num projeto de evangelização, ela se levanta para evangelizar, ela planeja um trabalho de evangelização, é acreditar que o grande propósito da evangelização é encher a igreja. É óbvio que o sonho, o clamor nosso é vermos cada vez mais a nossa igreja e todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo cada vez mais cheias de povo de Deus, pessoas transformadas, pessoas convertidas. O Billy Graham, um dos grandes evangelistas da nossa época, ele faz a seguinte declaração a respeito da obra de Cristo. Ele diz o seguinte: Jesus trabalhou durante toda a sua vida, mas o maior trabalho que ele realizou não foi o de carpintaria, nem o milagre da festa em Caná, quando transformou água em vinho. Seu maior trabalho não foi curar os cegos e os surdos, dar voz aos mudos, nem tampouco ressuscitar os mortos. Seu maior trabalho não foi ensinar sobre sua autoridade ou denunciar a hipocrisia dos fariseus. Seu maior trabalho não foi o grande programa ético que apresentou à humanidade e que é o fundamento da cultura ocidental.
o maior trabalho de Cristo foi realizado nas 3 últimas horas sofridas que passou no Calvário ao morrer por nós. De um modo muito impressionante, o Evangelho de Lucas ele está bem ligado intimamente à história da salvação. Onde Lucas ele vai narrar que foi Jesus, ou em Jesus, que Deus opera a salvação aos pecadores. Onde Lucas ele mostra que ele viu a vida sendo manifestada, a salvação sendo manifestada através do sacrifício de Jesus. Pois o conceito que Lucas tinha aqui da história da salvação, do plano de Deus para a salvação, ela não para com a ascensão do Senhor Jesus Cristo, com a morte, ressurreição e nem tampouco com a ascensão do Senhor Jesus. E ele vê esse ato de Deus continuado na proclamação do Evangelho na história da igreja. Lembra que Lucas também foi o autor de Atos dos Apóstolos. E esse acontecimento ele mostra de como Jesus é esse prenúncio para a história da igreja, como ele anuncia essa história da salvação, como ele cumpre o seu papel nesta história. E que a igreja então recebe e dá continuidade a este processo. Lucas é um evangelho que não tem como você não perceber a verdade de que Deus ama os pecadores e que fez algo para salvar os pecadores. Lucas ele usa alguns termos que são muito frequentes. Ele usa a palavra hoje, por várias vezes, exatamente 11 vezes no seu evangelho. A palavra agora, exatamente 14 vezes. E ele vai enfatizar essa verdade de que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou a salvação, tornou-se realidade no presente. Não é para o futuro. E isso brota do grande amor de Deus demonstrado sobre a vida do seu povo. E a própria palavra salvação, esta palavra que está ausente no Evangelho de Mateus, não aparece. No Evangelho de Marcos também não aparece. E que aparece uma única vez no Evangelho de João. Lucas ele vai apresentar essa palavra, soteria, que é a palavra de salvação no grego, de uma forma mais constante ou um pouco mais. E ele emprega isso, a palavra, o verbo salvar, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. A palavra salvação é algo, ou a ideia da salvação é algo presente nesse evangelho de Lucas. Essa salvação, Lucas também vai mostrar que ela não é restrita aos judeus, mas ela é também apresentada e possível a todos os povos e a todas as nações. Esse cântico de Simeão, ele expressa que o menino Jesus era a luz para a revelação dos gentios. No capítulo 2, versículo 32, a gente vê isso. E também nós percebemos que ele mostra que essa carne, ou nós veremos a salvação porque ela seria manifesta. E a gente vai ver que ele vai mostrar tanto o samaritano, viúva de Sarepta, o servo Naamã, ela estava ao alcance de todos, mesmo pessoas que não faziam parte dos judeus, do povo judeu. No entanto, não se deve entender que a salvação que todas as pessoas serão salvas. Precisamos destacar aí. Continua existindo ainda uma diferença entre o povo deste mundo e o povo da luz, o povo de Deus, que carece ouvir desta salvação e assim entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos por essa perspectiva desses dois escritos de Lucas, que é o seu evangelho, e também o seu histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, o que Lucas conta é o relato único da salvação. Uma salvação que depende de quem Jesus foi e do que ele fez. Isso é essencial nós observarmos claramente de quem Jesus foi
e do que ele fez. Uma salvação que não cessa com a morte de Jesus Cristo, porque ele salvou enquanto ele estava vivo. Não, continua isso. E ele prosseguiu na vida da igreja primitiva, inclusive. E este caráter que Lucas mostra dessa salvação ser apresentada de uma forma universal, não que a salvação será universal, mas ela é apresentada de forma universal. Esse ministério, ele é anunciado aqui em Zacarias, no versículo 77, inclusive, e é prefigurado também em João Batista, neste momento, Zacarias, pai de João Batista, quando assim João Batista nasce, e a partir de então tem este cântico. Esse momento aqui do cântico de Zacarias é o momento em que Zacarias e Isabel, sua esposa, ainda numa distante ou a idade avançada, estéril Isabel, ela recebe a mensagem do Senhor. Tanto Zacarias recebe a mensagem do Senhor que eles teriam um filho. A partir daquele momento ele fica mudo. Mudo. Ele não poderia falar para ninguém. O que era? Ele era um sacerdote, ele foi prestar os seus serviços lá no templo, no lugar santo, e só poderia, era selecionado, era lançado sortes, quem era a vez do sacerdote de entrar, foi a vez dele, ele entra lá e começa a demorar, porque ele recebe essa visão de um anjo, e diz que ele seria pai, e fica mudo. E então Isabel, ela concebe, e ele ficou mudo exatamente por causa da incredulidade dele, por ele desconfiar de que aquilo não poderia ser possível, da sua esposa engravidar em idade avançada e ainda assim estéril. E então Isabel concebe, 6 meses ela recebe a visita de Maria, que então já havia recebido a visita de Gabriel, o anjo, que também disse que ela conceberia. E depois desses 3 meses da visita, Maria fica esses 3 meses, inclusive, cuidando da sua parente. E depois vai embora e Isabel concebe. E os seus parentes dizem, ele precisa ser chamado de Zacarias. Ele precisa receber o nome do pai, em homenagem a esse grande homem. E aí Isabel diz, de jeito nenhum, ele vai chamar João Batista. Só que quem tinha dado o nome foi o anjo que havia dado para Zacarias, não para Isabel. E então diz que Zacarias ele pede lá um abique com um papel, né, e escreve. E aí, Zacarias, qual é o nome que você quer que o seu filho seja chamado? E então ele diz, João, porque era o nome que o anjo havia dado para ele. E depois disso, diz que ele voltou a falar. E a primeira coisa que Zacarias faz ao começar a falar é esse seu cântico de louvor a Deus, que nós lemos 2 versículos do final deste cântico de louvor. Aqui o propósito da missão de Jesus Cristo é apresentado por Zacarias, dos versículos 68 a 79, que era restaurar Israel, formar o povo de Deus. E é interessante quando a gente observa que o termo usado aqui nesse texto de Zacarias é um termo grego que chama laos, que é uma palavra frequente para designar o quê? Povo de Deus. É o povo de Deus que Deus assim separou. No Antigo Testamento, era esse povo de Deus se referindo a Israel. E agora na igreja, aparece um termo aqui, quando ele usa o termo etnê, de etnia, ou seja, é um etnê laos, um povo de todas as tribos, de todas as raças e de todos os povos. E então, nós olhamos para este louvor, para esse cântico de Zacarias. E aqui nesses 2 versículos apenas que eu li para os queridos irmãos, eu quero tratar sobre o propósito da evangelização. O propósito da evangelização, será que é vermos as nossas igrejas lotadas, abarrotadas, cheias? Por mais que no nosso coração nós ansiamos isso? Será que o propósito da salvação, de fato, é não ver aquele ente que eu amo tanto ir para o inferno? Pense nisso. Qual é, de fato, o propósito da salvação?
Em primeiro lugar, o que Zacarias, no seu cântico, nos mostra aqui, é que o propósito da evangelização é revelar ao homem a misericórdia de Deus. Veja o versículo 78, a primeira parte do versículo 78, que ele diz que graças à entranhável misericórdia de Deus. Graças à entranhável misericórdia de Deus. Meus queridos irmãos, há um versículo em Lamentações, no capítulo 3, 22, que fala um pouco dessa sua misericórdia, que diz que, e que a maioria dos cristãos, inclusive, conhece, é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se há um motivo nas nossas vidas, se há um motivo na vida do homem que explica que o homem não será exterminado, consumido, diante da sua situação de dificuldade, de pecado e assim por diante, são as misericórdias de Deus. Diante de situações de sofrimento, angústia e desespero, é a misericórdia de Deus. Esse é o motivo, a misericórdia de Deus. É por isso que nós não somos consumidos. E o que o versículo 78 aqui nos mostra é justamente isso, a salvação de Deus, a salvação divina revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual vem com a supremacia da misericórdia de Deus. E o texto é claro em nos dizer que Cristo não é a causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não se manifesta porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, mas a causa da misericórdia de Deus, ou seja, é por causa da misericórdia de Deus é que Ele enviou Jesus Cristo a este mundo, para morrer no lugar do seu povo, e assim nos livrar pessoalmente, particularmente, da condenação eterna que nós merecíamos. A vinda de Cristo é a suspensão da penalidade que estava sobre nós, para que assim caísse sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. É algo que nasce na vontade soberana de Deus, do coração do próprio Deus. E foi esse entendimento que Zacarias teve da misericórdia de Deus, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, onde ele demonstra neste cântico de louvor que a lealdade de Deus, a aliança prometida no Antigo Testamento, é ativamente demonstrada na história de Israel e chegaria à plenitude, no ponto alto, gracioso, na auto-humilhação desse Deus, no evento da manifestação do Filho, o Senhor Jesus, em favor dos pecadores miseráveis, pobres, oprimidos, humildes. E ele fala de uma expressão aqui, e o grego nos dá exatamente isso, do coração misericordioso de Deus. Ou seja, no português foi traduzido como as entranháveis misericórdias de Deus. E essa palavra entranháveis tem a ver com algo que é na parte mais profunda, mais íntima do ser humano, e neste caso aqui, do próprio Deus. Na mentalidade hebraica, o coração é o órgão central, não é? As entranhas, é o órgão central dos sentimentos. Por isso que essa palavra, a entranháveis misericórdias de Deus. Entranhas, isso aqui. Onde você, quando fica nervoso, dá dor na barriga, nas suas entranhas, não é no coração que adoece, que dá essa dor, esse frio. Né? De vez em quando o coração acelera, quando você fica apaixonado, quando tem algum medo também acelera. Mas antigamente isso se refletia, né? Quando você fica muito nervoso, tem gente que vai ao banheiro, né? As entranhas desregula tudo e você é o que procura. É isso que ele está falando, é nas entranhas, procede das entranhas de Deus, do mais profundo de Deus as suas misericórdias. Do mais profundo do coração de Deus é que Ele derrama a sua misericórdia sobre a nossa vida, nos resgatando dessa perdição. E essa
esse sentido metafórico dessa palavra, misericórdias entranháveis, são as misericórdias nascidas das profundezas da soberania de Deus, dos profundos e eternos, soberanos decretos de Deus, que nós jamais poderemos considerar ou prescrutar estes propósitos. E então Deus expressa essa sua misericórdia. A expressão máxima foi o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, quando nós falamos dessa misericórdia de Deus, diante da estranha, ou melhor dizendo, de uma desgraça estranha na vida do ser humano, e uma desgraça que muitas vezes nós mesmos não compreendemos. Quando nós não compreendemos de fato o porquê da misericórdia de Deus alcançar essa desgraça, como já alcançou na sua vida e que precisa alcançar na vida de tantos, nós precisamos olhar a obra mediadora de libertação do Senhor Jesus Cristo, que está inclusive presente nesta profecia de Zacarias. Era o prenúncio de João Batista que viria pregar sobre a vinda do Messias. Por isso, assim como Deus enviou João Batista para proclamar a mensagem de perdão e arrependimento, assim como Deus de antemão nos escolheu, mas também ordenou à sua igreja a que levasse essa mensagem de arrependimento, dando prosseguimento ao conhecimento da salvação, Ele hoje levanta a mim, levanta a você também, para proclamar a manifestação das misericórdias de Deus em Cristo Jesus. E isso que está presente em nosso meio através do Espírito Santo. É assim que Ele atendeu ao socorro daqueles que clamavam por misericórdia durante o seu ministério. Enquanto Jesus esteve aqui presente, quantos não clamaram? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantos não clamaram ao próprio Senhor Jesus Cristo? Tu és Deus, faça isso por mim. Me dê a visão, me cure, me liberte. Quantos de fato não chegavam até o próprio Senhor Jesus Cristo, com a miséria no seu coração, e pela misericórdia de Deus, Jesus assim agiu? Do modo como Jesus voltou para os oprimidos, voltou para os escravos e condenados, que eram cegos, coxos, leprosos, doentes de várias naturezas, Ele se volta hoje para todo aquele que clama por misericórdia e que vive carecendo dessa misericórdia, porque Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus também hoje, meus irmãos. E sabe por meio de quem? Por meio da igreja, por meio de você, por meio da sua boca. E foi a nós que Deus confiou a missão de proclamar essa verdade tão grandiosa de amor. Foi a nós que Ele constituiu instrumentos nas suas mãos para a proclamação do Evangelho. Foi a nós, a sua igreja, que Ele deu a ordem para que essa infinita misericórdia em Cristo alcance os seus que vivem nesta treva, as trevas do pecado, a escravidão do pecado. Meus amados irmãos, quantas vezes nós temos perdido isso de vista? Quantas vezes a igreja perdeu isso de vista, que o propósito da evangelização é revelar ao homem as misericórdias de Deus? Temos deixado de proclamar e de viver na perspectiva de que Deus é misericordioso e liberta o ser humano. Nós temos perdido a convicção do chamado e a visão de Deus para o ministério de proclamação do Evangelho. E ao contrário do que manda a palavra, nós temos deixado de dar ao povo o conhecimento da salvação. Eu não sei quantos de vocês estiveram aqui na nossa Festa das Nações e que foi lido o testemunho do Danilo, do missionário Danilo em Guiné-Bissau, e me fez lembrar isso porque ontem no conselho eu li a carta dele de novo, e que ele cita que ele estava lá numa aldeia, estava pregando para o pessoal, e tinha um jovem no meio lá da igreja, ou da reunião em que eles estavam, distribuindo folhetos islâmicos.
para atrair aquelas pessoas para o islamismo. Aí ele até brinca que deu uma vontade de fazer uma oração precatória, ou seja, descer fogo no céu e consumir aquele miserável. Mas Deus deu paciência para ele naquele dia. Uma semana depois, ele pregando lá na igreja que eles tinham construído, estava aquele mesmo jovem, de novo, lá, mas não mais distribuindo o folheto dos islâmicos. E quando acabou o culto, depois da mensagem, esse jovem levanta a mão e diz: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Talvez durante a entrega dos folhetos ele ouviu Danilo pregar sobre as misericórdias de Deus. E as misericórdias de Deus alcançam os miseráveis e os pecadores. Isso é evangelização, é revelar ao homem as misericórdias de Deus, como alcançou a vida deste jovem. Mas outro propósito da evangelização, além de revelar as misericórdias de Deus ao ser humano, ao homem, é resgatar o homem do império das trevas. No versículo 78, a parte B e a parte A do 79, diz assim: pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Meus irmãos, eu quero fazer um desafio com você agora. Eu nunca fiz isso aqui na igreja, mas eu espero que você consiga ficar um bom tempo de olhos fechados nesse instante. Eu quero que você feche os seus olhos e ouçam esse segundo ponto de olhos fechados. Mas eu não quero que você feche os seus olhos e não veja nada. Eu quero que você feche os seus olhos e veja a escuridão. Você sabe fazer isso, não sabe? Fechar o olho e ver só a escuridão, o preto, sem luz. Faça isso agora. Não precisa baixar sua cabeça, não é uma oração, mas só um exercício. Só atente. Quando nós fechamos os nossos olhos, a realidade que nós vamos contemplar é simplesmente a escuridão, não tenho dúvida disso. E o que demonstra essa falta de visibilidade, de segurança, de proteção, ou de muitas outras coisas, porque você não percebe quem está do seu lado, o objeto que está à sua frente, quais são os desafios que estão à sua frente. E essa tem sido a realidade da maioria daqueles com quem nós deparamos no nosso dia a dia. Seja no trabalho, seja na escola, no lazer, e até mesmo dentro da nossa própria casa. Continue visualizando a escuridão. São essas pessoas, e tem pessoas sem nenhuma perspectiva de vida, só enxergando isso que você está enxergando agora. Que estão vivendo diariamente em conflito consigo mesmo, com o seu próximo, com aqueles que amam, vivendo a ignorância na incredulidade. São pessoas que, por natureza, seu entendimento encontra envoltos em trevas. São pessoas que estão fisicamente cansadas, com a aparência, muitas vezes, do seu semblante caído, desfiguradas, por causa das trevas. Pessoas que não estão vendo o caminho por onde estão andando, porque não enxergam. Pessoas que estão emocionalmente descontroladas, depressivas, tristes, agoniadas, porque só enxergam trevas na sua frente. Pessoas espiritualmente cativas das trevas e de Satanás. É justamente isso que o texto vai nos mostrar, que o homem em tais situações jazem nas trevas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, diz aqui Zacarias. Essa expressão dá-nos a ideia de que alguém que vive no domínio do pecado, escuridão de morte, em que o homem não pode evitar, escuridão diante de Deus. E, infelizmente, essa escuridão na vida de tantos está certamente diante do cuidado, da proteção, do próprio poder de Satanás. Ele tem o domínio e impulsiona os homens a fazerem as obras das trevas. É através desse poder que os seus corações insensatos são endurecidos. São aqueles que habitam na sombra da morte. Também se refere às trevas na qual os homens se acham antes de virem à luz, onde por natureza sua existência é determinada pela morte. O que significa as trevas da separação de Deus, o que denota a esfera da perdição, que caracteriza aqueles que estão separados do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o
que você está enxergando agora, essas trevas, quando nós fechamos os olhos, infelizmente, é a realidade que contemplamos à nossa volta, de um povo que não possui olhos para ver a verdade de Deus, de um povo que vive em trevas profundas, sem Deus e sem esperança nesse mundo, no mundo tenebroso. E é diante desta realidade que se percebe um modo cada vez mais crescente, onde muitos procuram tirar essas pessoas das trevas, divulgando mensagens positivas, psicológicas, que afirma a pretensa capacidade do ser humano de ajudar e salvar a si mesmo, resolver seus problemas e muitas vezes trilhar o caminho reto, o caminho de Deus, mas isso é impossível. É exatamente para isso que Deus levantou a mim e a você, para proclamar urgentemente a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. De que somente pela fé em Jesus Cristo o ser humano pode encontrar libertação de suas culpas, paz para a sua consciência, perdão de seus pecados e um relacionamento harmonioso com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo, e inclusive também com a criação. Que pela misericórdia de Deus o sol nascente das alturas nos visitou, o episkeptomai, o visitar de Jesus Cristo, expressa o cuidado amoroso de Deus que busca os seus. Ele escolheu do meio de todas as nações o único povo, o qual visitou com a bênção do perdão e da salvação. Sabe por quê? Pode abrir os seus olhos. É ruim que às vezes fica muito tempo fechado, né? E a luz se fosse muito forte, mas é porque o sol da justiça, o sol nascente das alturas, como esse Zacarias vai nos dizer, se revelou a você. E a escuridão ficou para trás. E a luz do Senhor Jesus Cristo te faz enxergar agora. É a luz que propaga a vida a todos aqueles que viviam nas trevas. É a luz que dissipa as trevas do coração do ser humano. É a luz que surge removendo o poder e a culpa do pecado, trazendo vitória e liberdade ao ser humano. Meus amados irmãos, essa escuridão tem sido tão grave na vida de muitos seres humanos. Essa escuridão tem, infelizmente, sido deixada de lado, inclusive, a pregação contra ela em muitas igrejas. Eu tive a oportunidade de conversar com um jovem essa semana. Ele dizia, o senhor é pastor? Eu falei, sou. De que igreja? Tal igreja. E ele dizia assim, eu já fui batizado numa igreja evangélica. Não vou falar o nome para... Numa igreja evangélica. E ele dizia assim, eu vivi uma depressão muito profunda. Mas profunda mesmo. E eu dizia, você tem filho? Você é casado? Ele já fui, mas tem filho. Mas eu vivi uma depressão profunda. Mas eu sei que se eu voltar para a igreja, para mim vai ser um retrocesso. Eu compartilhava dizendo que normalmente você ouve assim, eu sei que eu estou longe da igreja. Eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Eu sei que desse jeito não dá, não foi isso que ele me disse. Ele disse, se eu voltar para a igreja vai ser um retrocesso para a minha vida. Que mal essa igreja fez a esse jovem. Que mal foi colocado na vida desse jovem que a escuridão não saiu da vida dele. Qual foi o trato que este homem recebeu dentro desta igreja, que não somente o libertou das trevas da escuridão, infelizmente não o libertou, mas o colocou ainda mais nas trevas. E ele então, tirando o cigarro e fumando lá, ainda falava das experiências maravilhosas que tinham nos montes quando ia. Eu não compreendia nada daquilo, né? Que o cara que quer viver na escuridão, lá com seus vícios, lembra das experiências maravilhosas dos montes? A escuridão, infelizmente, cega. Você não conseguiu enxergar nada. Você ouviu eu falando, mas você não enxergava nada. Talvez você sabia que tinha um banco à sua frente ou quem estava do seu lado,
Mas se você levantasse desse lugar agora, você não saberia mais quem estava ao seu derredor, o caminho que você está andando. A escuridão cega. E quando nós nos levantamos para proclamar o Evangelho, nós precisamos, de fato, apresentar algo que liberta essas pessoas da escuridão. Apresentar o sol, como Zacarias vai dizer aqui, um sol que nos tira da morte, das trevas, o sol nascente das alturas, que alumia a nossa vida e que de fato nos traz, de fato, a visão que devemos ter. Qual o propósito da evangelização? Qual o propósito de nós abrirmos as nossas bocas? Qual o propósito da igreja deste mundo? Revelar ao homem a misericórdia de Deus. Deus é extremamente, infinitamente misericordioso. E resgatar o homem das trevas da morte. Mas há um terceiro propósito da evangelização, além dele revelar ao homem essas misericórdias infindáveis do Senhor, de resgatar esses homens da escuridão, da escravidão, da morte. A evangelização também tem como propósito promover ao homem paz no seu coração. Veja a segunda parte do versículo 79. E dirigiu os nossos pés pelo caminho da paz. O final desse versículo 79 nos deixa tão claro esse propósito, dirigir os nossos passos, nossos pés pelo caminho da paz. Meus irmãos, é interessante como nesses últimos tempos tem se falado, ou busca-se, mesmo que superficialmente ou de boca para fora, mas sobre paz. Paz entre os povos, paz entre as nações, mesmo nações vivendo em guerra. Paz na nossa sociedade, mesmo vivendo uma sociedade extremamente insegura. Mas muito se fala de paz. Talvez a maioria de nós, quanto a este assunto, nunca ouviu tanto isso. Paz, paz, paz. E é verdade, é algo que nós devemos buscar. E onde de modo impressionante o mundo tem se levantado e erguido a bandeira da paz. Onde se vê grandes nações buscando isso, inclusive paz econômica, onde nós vemos a bandeira sendo levantada e a violência sendo aumentada. Eu não sei o que acontece, se de fato essa declaração ou a busca por essa paz é algo simplesmente de boca para fora mesmo e superficial. Porque parece que essa busca, parece que esse interesse ou esse intuito não tem conduzido à realização, à concretização desse propósito. Mas nós vemos visto isso porque muitas vidas estão vivendo desesperadas, angustiadas, aflitas. É o desespero que vai tomando conta do coração do ser humano por falta da paz. Muitas vezes trazendo uma desesperança terrível à sua própria vida, onde há um número cada vez mais crescente de violência, de maldade, de crime, estupro, guerra, guerrilha, guerras civis, o que tem se tornado assustadoramente incontrolável, muitas vezes, diante dos homens as suas atitudes. Por mais que muitos governos fazem ou tomem providências, a humanidade tem clamado por paz. Mas a paz que eles conhecem, e o mundo inclusive oferece, é aquela que está fundamentada nos prazeres, nos seus deleites, na sua satisfação que o próprio mundo dá. E isso não vai acontecer porque essa paz ela é passageira. Ela não traz solução. A paz que o homem precisa e que de fato algum o mundo pode dar, esta paz só pode ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o sol nascente, a luz que nos tira das trevas. Essa paz que o texto nos apresenta com a expressão de dirigir o homem para os caminhos da paz,
O termo usado aqui é um termo grego eirene, que é sentido da palavra é intimamente ligado ao que? Ao hebraico shalom. É uma paz que não quer dizer isenção de guerra. É uma paz que não quer dizer isenção de problema. É uma paz que não quer dizer que nós só alcançaremos ela se nós não tivermos mais problema nenhum na nossa vida. Não é essa paz que é oferecida por Cristo. E não é essa paz que nós devemos buscar. Não é a ausência de guerras, lutas, contendas e dificuldades. É, antes de tudo, aquela plenitude, a realização, que é o resultado da presença de Deus em nossas vidas. É a paz que nasce da consciência de que se temos o nosso Deus, Ele é a nossa paz. A paz que se manifesta na mediação de Cristo nas nossas vidas. A paz de Deus que acalma os corações dos seres humanos e os torna fortes para viverem as suas guerras, para viverem as suas lutas e para viverem os seus embates e com paz no seu coração. Essa paz não significa ausência de problemas, meus queridos, pois não se trata de uma paz que pode ser medida por circunstâncias externas, mas de uma paz que habita no coração do homem, apesar das circunstâncias externas. Não é a paz do tipo que depende de ausência de conflitos, mas do tipo que permanece mesmo quando surgem as dificuldades e os conflitos. É a paz que significa descanso em meio à tribulação. É um repouso interior da sua alma, mesmo vivendo ao seu derredor toda a confusão. Essa é a paz que, inclusive, nem o mundo e nem o inimigo pode te roubar. É a paz de Cristo, que, conforme o apóstolo Paulo, excede todo entendimento. Cristo é a encarnação da paz. Ele veio tornar realidade em nossas vidas. Ele veio promover em nossos corações essa paz. É a paz que Lucas, lá no Evangelho, em Atos, vai dizer que é o evangelho da paz que precisa ser anunciado. E mesmo aqueles crentes vivendo perseguição. E desse modo vai nos mostrar claramente qual é o alvo da pregação cristã, qual é o alvo da pregação da igreja, e que ela é vocacionada a cumprir e a proclamar a paz de Cristo. Meus amados irmãos, precisamos despertar e nos dispor para essa tarefa. Pois assim como o cego não pode ver, não pode apreciar um glorioso raiar do sol, assim também o mundo não pode estar completamente, não pode completamente apreciar a Deus nem a paz do Senhor, se de fato Jesus não estiver em seus corações. Nós precisamos proclamar e mostrar ao mundo que Cristo veio para este mundo promover a paz no coração do ser humano. Ele é o agente de Deus que veio trazer paz da parte de Deus para a humanidade. Ele é aquele que veio remover a maldição da lei para transferir a culpa e anular a punição da lei e alcançar a salvação do ser humano. E é por meio da cruz, do sacrifício vicário de Cristo, que não somente Ele oferece a paz para todos aqueles que assim o recebem, como também o faz conhecer e experimentar muito intimamente, particularmente em cada coração, dando a certeza que com Cristo no barco, tudo vai. É isso que nós devemos crer. E se de fato Cristo está no nosso barco, por que você não dá carona para outros? Por que tantos que estão naufragando você não traz para dentro desse barco que Cristo está dentro? Por que você não chama outros também para navegar com você neste barco? Cristo, Ele está em nós. Cristo vive em nós. Cristo gera em nós esta paz verdadeira.
Essa paz que o homem precisa conhecer e que a igreja precisa proclamar. A paz que excede todo o entendimento. Enfim, meus queridos, a mensagem do Evangelho que eu e você precisamos viver e proclamar dia a dia, nunca esquecendo que nós somos instrumentos de Deus para a transformação de tantas pessoas que vivem nessas trevas. Eu gostaria que você refletisse um pouco a respeito destas verdades que vocês acabaram de ouvir nessa noite. Eu gostaria que você notasse que é papel nosso, é papel seu particular como crente, proclamar a paz de Cristo, proclamar o Evangelho. É responsabilidade de cada membro desta igreja proclamar o Evangelho. É certo que neste mês nós lembramos das missões, falamos dos nossos missionários distantes, mas é certo também que neste mês precisamos ser desafiados em compreender que é uma obrigação nossa também. E em todo lugar que o Senhor Jesus nos colocar, nós precisamos ser desafiados a proclamar o Evangelho. Porque nós aprendemos nesta noite que o propósito da evangelização é revelar ao homem a misericórdia de Deus. Será que você não deseja, com que as pessoas que você convive, que ela conheça e possa receber essa misericórdia de Deus? Será que o seu coração é tão egoísta a ponto de reservar esta bênção da misericórdia de Deus só para a sua vida? O propósito também da evangelização é resgatar o homem do império das trevas. Será que você que prova a luz de Cristo todos os dias e percebe como é bom enxergar, você não quer ver também que outros enxerguem o que você está enxergando? E também promover ao ser humano a paz, que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo em seus corações. Para muitos essa tarefa não é nada fácil, porque talvez o motivo pelo qual muitos não têm feito e têm vivido de forma totalmente fria, insignificante quanto ao cumprimento desta ordem e deste mandamento do Senhor, da proclamação do Evangelho. Por isso, meus amados irmãos, esta é uma tarefa que precisa ser abraçada com amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e aos pecadores que estão neste mundo e que precisam ouvir do amor de Cristo e das misericórdias do nosso Deus. É uma tarefa que requer responsabilidade sua, porque é responsabilidade sua assim fazê-lo. É uma tarefa que requer santidade, é uma tarefa que requer discipulado, como inclusive na abertura da escola dominical nós ouvimos hoje, de nos prepararmos para de fato falar deste amor do Senhor Jesus Cristo. É uma tarefa que depende de comunhão, de você viver de fato essa comunhão e valorizar essa comunhão e querer que outros vivam também. É uma tarefa que carece da dependência do Espírito Santo e que você precisa orar pedindo força a Ele, porque poder Deus já te deu através dele. Coragem e disposição. Esse é o espírito pelo qual Zacarias profetiza que Cristo viria, que Cristo é o Messias, e que através do seu filho João Batista, ele vem proclamando a todos ali, os judeus, e é o Espírito que inclusive marcou a explosão da igreja em Atos dos Apóstolos. É o mesmo Espírito que realmente nós recebemos, que influenciou a vida dos apóstolos, a vida da igreja primitiva ali em Pentecostes e por tantos povos. É o mesmo Espírito que Deus dá ao seu coração. Então não se esqueça disso. Você o tem. E você, sem dúvida alguma, pode assim fazê-lo. Você pode, sem dúvida alguma, procurar cada vez mais servir ao Senhor Jesus Cristo com tantos outros dons que Deus te dá, muito específico. Mas não se esqueça que
que este Ele deu a todos, igualmente, porque o Espírito é o mesmo, e se você recebeu o Espírito Santo, você recebeu esse poder para pregar o Evangelho. De manhã, na abertura da escola dominical, o Felipe colocou algumas aplicações que você pode cumprir essa semana, de poder falar de Jesus não só para aqueles próximos, mas inclusive, como ele sugeriu, na sua rede social. Mostrar que você serve ao Senhor Jesus Cristo e que apesar das lutas e dificuldades que você vive, a paz de Cristo está em seu coração. De que você busque aprender cada vez mais de Cristo, para você de fato poder ter autoridade para falar exatamente o que deve ser falado. Mas, meus irmãos, nunca se esqueçam, absolutamente, de que com o nosso chamado, o Senhor nos deu algumas ordens. E nós enxergamos, dentro da ordem da pregação do Evangelho e da evangelização, nós vimos esses propósitos, que já deveria nos encher de disposição para pregar o Evangelho. Não se esqueça disso. Você tem uma semana toda para exercitar o que você aprendeu hoje, inclusive aplicar o que você aprendeu hoje. Lembre, quando eu falo de Jesus para alguém, eu revelo as misericórdias de Deus para a vida dele. Quando eu falo de Jesus para alguém, eu estou levando a palavra que pode resgatá-lo da escravidão, da escuridão, da morte. Quando eu falo de Jesus para ele, eu posso estar dando o remédio para alguém que está vivendo uma depressão angustiante, uma ansiedade terrível, porque a paz de Cristo vai alcançar o coração dela. Pense nisso, para motivar o seu coração e cumprir com esta ordem. Vamos colocar em pé, queridos irmãos.